Olá, enquanto eu tomo o meu café aqui, eu quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre um assunto que tem me intrigado muito nas redes sociais, na internet, tá, que eu tenho visitado. Pastores, missionários, pessoas que se dizem homens de Deus, julgando outras pessoas pela forma com que elas levam a palavra do Senhor. Quem prega, julgando quem canta. Quem canta, julgando quem prega. E eu vim aqui para intermediar isso, para perguntar para você, você que é um missionário, você que é um homem de Deus, você que é um cantor, você que leva a palavra de Deus ao mundo todo, você sabe qual é a verdadeira missão da igreja nessa terra? Será que nós temos em nossa mente a verdadeira função da igreja aqui? Será que a nossa função é mesmo ficar atacando outras pessoas? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Eu vou mostrar primeiro para você qual não é a função da igreja. A função da igreja, em primeira instância, não é usar versículos isolados da Bíblia para favorecer as minhas ordens ou as minhas regras. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então essa é a primeira função que não é da igreja. Usar partes da Bíblia ou um versículo isolado da Bíblia para criar uma doutrina, uma regra ou julgar alguém. E o que eu mais tenho visto atualmente é que muitas igrejas utilizam um versículo bíblico e sustentam uma doutrina enorme sobre aquele versículo bíblico. Isso é errado. Tá? Segundo, coisas que eu tenho visto. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Mais uma função que não é da igreja. Aqui, ó. Não julgueis para que não sejam julgados. Pois com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então por que eu tenho que me achar no direito, porque eu sou pastor, porque eu prego a palavra de Deus, porque eu acho que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que me achar no direito de julgar o que outras pessoas fazem ou a forma que elas fazem? Por quê? Essa não é a função da igreja. A função da igreja não é usar versículos bíblicos para sustentar regras. E a função da igreja não é julgar a vida dos outros. Então, se você usa a sua rede social, ou se você usa a sua Bíblia, o seu microfone da sua igreja, para julgar a vida dos outros, o que é julgar? É falar que está errado. É falar que aquela pessoa não é de Deus. Ou falar que o que aquela pessoa está fazendo é do diabo. Meu Deus do céu, irmão. Toma cuidado com certas coisas que você posta na rede social. Entende? A função da igreja não é julgar os outros. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, verso 6. Pastor, missionário, pega a sua Bíblia aí, abre comigo. Isaías 64, 6. Senão vai ter alguém que vai falar que eu estou inventando versículo bíblico aqui, né? Julgar os versículos bíblicos que eu estou lendo. Não, é a palavra de Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6. Qual não é a função da igreja nessa terra? Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. O que significa isso aqui? Que não é função da igreja menosprezar o conhecimento dos outros. Sabe o que está acontecendo aqui? Isaías está falando, olha, qualquer coisa que você sabe, ou qualquer coisa que você faz, toda a sua justiça, todo o seu conhecimento, isso é como trapo de imundícia perante Deus. Então você não pode chegar jamais numa pessoa, e não é sua função, não é função da igreja, de pastor, de missionário, menosprezar o conhecimento dos outros, ou falar que porque eu tenho mais tempo de igreja que você, eu sou mais sábio que você. Deus me livre de fazer isso. Isso não é função de um pastor, de um missionário. Isso não é função de uma igreja.
Se você conhece um pastor, um missionário ou uma igreja que faz isso, que menospreza o conhecimento dos outros, meu Deus do céu, sai dela, povo meu, diz a palavra de Deus. Entende? A palavra de Deus está aí para ser conhecida de todos, mas não é todo mundo que conhece ela profundamente. E não é porque todo mundo não conhece profundamente e eu conheço um pouco mais que você, que eu vou ficar falando que eu sou o cara mais sábio do mundo, ou mais sábio que você, ou que você é um ignorante. Não é minha função. Eu, como missionário servo de Deus, eu não tenho a função de falar mal dos outros. A minha função não é falar mal dos outros. A minha função não é julgar. A minha função não é usar um versículo bíblico para sustentar uma tese minha. A minha função não é menosprezar o conhecimento dos outros. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Abre comigo aí, por favor, abra a sua Bíblia também. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó, mais uma função que não é da igreja, não é de um missionário, não é de um pastor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Espera aí. Então, a função da igreja, a função de um pastor, a função de missionário, não é se sentir maior ou superior porque tem um posto mais alto que você. Eu não posso me sentir assim. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a minha função é não fazer nada por contenda ou por vanglória. Logo, se eu posto algo julgando a atitude de alguma pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu sou melhor que ela porque eu não faço aquilo. Jamais. Nós somos todos seres humanos, somos todos falhos, e essa não é a função da igreja. Eu não posso tirar versículos isolados da Bíblia e formar nisso uma doutrina. Isso não é a função da igreja. Eu não posso julgar as pessoas pelos erros delas. Isso não é função da igreja. Mateus 7, 1 e 2. Eu não posso menosprezar o conhecimento dos outros. Isaías 64, 6. Porque todo o conhecimento do mundo para Deus é como trapo de imundícia. E eu não posso me considerar superior aos outros. Isso não é minha função. Eu não posso me considerar superior a você porque eu já viajei por vários países e você não. Eu tenho visto de sobra nas redes sociais pessoas querendo se mostrar, se vangloriar porque já conheceram a África, a Angola, que já conheceram Paris. Eu não conheci. Mas a palavra de Deus está sendo divulgada aqui no meu bairro. Está sendo divulgada na minha cidade, na minha igreja. Pessoas aqui da minha família que precisam ser salvas e eu preocupado com pregar na África. Irmãos, não é função da igreja fazer essas coisas. Daí você me pergunta, Leandro, qual então é a função da igreja nesse mundo? Quais são as funções? Para que Jesus Cristo instituiu missionários, pastores, pregadores, cantores? Por que Jesus Cristo deixou tudo isso para nós? Será que ele deixou para a gente se mostrar? Será que ele deixou para a gente se vangloriar? Será que ele deixou para a gente falar para o outro, olha, você é um ignorante e eu sei porque eu tenho 20 anos de igreja e você tem 2? Será que foi para isso que Jesus chamou você como missionário? Se você faz isso, toma vergonha na sua cara, deixa de ser besta e começa a aprender a palavra de Deus. Eu sou professor de escola dominical, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu estou aprendendo, porque cada aula que eu dou eu aprendo. Eu sou um completo ignorante. Quanto mais eu leio essa palavra aqui, mais eu percebo que eu sou ignorante. Agora, jamais eu ia usar o conhecimento que eu tenho acumulado desses anos que eu estou na igreja, que eu aprendi com a palavra de Deus, para menosprezar outra pessoa que não conhece o mesmo tanto que eu. Entende? Toma cuidado. Pastor, missionário, você que se acha superior, você que está acostumado a jogar fotos na sua rede social, julgando cantores, pregadores, pelo que eles falam, pela forma com que eles levam as pessoas até Deus. Toma cuidado, essa não é a sua função. Essa não é a função da igreja. Essa não é a função de um missionário. Daí fica a pergunta, qual é a função da igreja? Qual é a função do missionário? O que um missionário tem que fazer? O que um pregador da palavra de Deus tem que fazer? O que um professor tem que fazer? Qual é o objetivo de um cantor? No nosso próximo vídeo, no nosso próximo Falando Sério, eu vou falar sério com você sobre qual é a função. Eu falei primeiro qual não é a função.
No próximo vídeo nós vamos falar qual é a função da igreja. Espero que Deus abençoe a sua vida. E olha aqui, tudo que eu falei com você está aqui, ó, palavra de Deus. Eu não uso palavras de filósofos, não. Eu estou usando a palavra de Deus. E eu quero que você se baseie aqui. Ó. Sua vida tem que se basear aqui. Não em que pastor, não no que missionários, não no que ninguém te fala. A tua vida tem que estar baseada aqui, na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.